Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Boa Safra, referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes conosco Marino Colpo, CEO da Boa Safra, e Felipe Marques, CFO e IRO da Boa Safra. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do webcast. A seleção dos slides será controlada por vocês. Gostaria agora de passar a palavra ao Marino, que fará a sua apresentação. Por favor, Marino, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu gostaria de passar para o slide de número 3, falar um pouco aí dos principais destaques do nosso ano de 2021 encerrado. Como principal destaque, nós temos aí o faturamento indo para 1,44 bilhões, primeira vez na história da companhia que a gente ultrapassa a marca de R$1 bilhão de faturamento. Nosso EBITDA de 145 milhões de reais em EBITDA, e um forte crescimento também no lucro líquido da companhia. Nós crescemos aí um ano frente ao outro, 82% de crescimento no lucro. Um destaque também é o nosso volume de TSI, que é o tratamento de sementes industrial. Crescemos aí 75% em relação a 2020. E destacamos também a conclusão da planta de Cabeceiras e Buritis, que terminaram agora durante o mês de março, fevereiro e março, respectivamente, e também o início das obras em Sorriso, no Mato Grosso, e em Balsas, no Maranhão. Passando agora para o slide de número 4, eu gostaria de nesse resultado anual, falar um pouco sobre a companhia, sobre os números, dar uma perspectiva do mercado em geral, tá? A Boa Safra, ela vem trabalhando fortemente para consolidar o mercado de sementes do Brasil, tá? Então hoje nós somos uma empresa líder na produção de sementes de soja. Nosso market share chegou agora a 6,1%, tá? Com números aí de vendas de 104 mil bags. Nós somos uma empresa aí com muito know-how e uma experiência muito forte em venda de sementes, tá? O nosso foco tem sido na alocação eficiente de capital. Então, nós fizemos o IPO em abril de 2020, né? Ainda não tem nenhum ano de empresa aberta, mas o que foi o nosso foco? Foi um IPO 100% primário, na qual nós captamos dinheiro para investir em plantas, né, e crescer a companhia, o que a gente vai falar durante o release, do nosso crescimento e dos nossos investimentos. Tá? O IPO foi muito importante porque ele deu uma redução do custo de capital, e, no geral, a gente tem crescido bem as vendas, estamos com a carteira aí bastante pulverizada de clientes. Hoje, estamos atendendo mais de 500 lojas. Passando para o slide de número 5. Algo importante de ser compreendido aí na nossa apresentação é que, realmente, a nossa companhia ela trabalha muito forte com sementes, né? É o nosso negócio, mas o semente tem um componente muito grande de biotecnologia e também de TSI. E nesse resultado, a gente quis trazer um pouco do nosso crescimento que a gente teve em tecnologia, tanto em tecnologia quanto em TSI. É muito importante que o investidor entenda esse crescimento para entender os drivers de crescimento que tem feito a companhia ter esse forte crescimento nos últimos anos. Então, se você for olhar, nós crescemos aí mais de 70% em receita, mais de 80% em resultado, e esses números eles ficam mais evidentes quando você entende a participação de biotecnologia no nosso resultado e a participação de TSI, que são sementes tratadas. O que é a biotecnologia? Tá? Então, hoje, a companhia ela atua com parceiros. Tá? Hoje, nós temos 8 empresas parceiras, né, em germoplasma.
tá? Nós estamos aí com novos lançamentos de biotecnologia para o ano de 22, tá? São 4 novas biotecnologias. Mas o que é basicamente a biotecnologia? Ela é um evento tecnológico que trouxe principalmente uma resistência à lagarta, tá? E um menor uso de defensivos, uma otimização operacional e também uma maior produtividade. Basicamente, a biotecnologia, ela em escala mais comercial, com mais força, ela iniciou a partir de 2013, tá, no Brasil, com o lançamento da biotecnologia intacta, e basicamente a biotecnologia ela deu à semente de soja uma capacidade de reproduzir uma molécula que ela é uma molécula que ela não é bem digestiva para as lagartas. Então, com essa molécula dentro da soja, a soja passou a precisar de menos defensivos, de menos produtos químicos. Então, essa soja ela se tornou menos dependente dessas aplicações e, com isso, ela passou a custar, né? Ela passou a custar mais barato para o produtor, o custo da lavoura no geral, porque antes você plantava uma lavoura, você precisava de 5 aplicações de produtos químicos, e agora você planta uma lavoura, você normalmente não precisa aplicar produtos químicos para a lagarta, tá? Ou às vezes você faz uma aplicação. Então você reduziu muito a aplicação de químicos na lavoura. E quando isso foi iniciado, né, com essa aplicação, foi obviamente cobrado royalties. Então o que a indústria falou para o produtor produtor, ao invés de você fazer as 5 aplicações, você não faz mais as aplicações, você me paga em royalties 2, 3 aplicações como royalties na semente. E isso elevou o preço da semente e tem elevado nos últimos anos, o que é muito bom para a companhia, porque a gente distribui essas biotecnologias para os produtores. Então isso explica o que é essa biotecnologia. São eventos, tá, de genéticos que trazem uma maior produção, mas também uma redução do uso de defensivos, tá? Então, essas são as biotecnologias. E o TSI, ele é algo até além, ele é um pouco diferente. Ele basicamente é o seguinte: se você pega uma semente e você planta essa semente em um solo e você tem alguma bactéria ou algum fungo no solo, esse fungo ataca essa doença, ataca a semente, e mesmo que ela tenha um alto nível de germinação, como a semente da Boa Safra tem, ela acaba morrendo no solo antes de nascer. Então, você tem o tratamento TSI, tá? Esse tratamento, ele hoje é utilizado em larga escala, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Nós temos números aí de mais de 90% de utilização lá, e ele tem crescido muito no Brasil. E ele se consiste em você aplicar na semente um fungicida, tá? Uma dose de fungicida. Então, a nossa semente, com o TSI, a gente vende ela para o produtor e ela já vai com uma molécula, uma leve camada de fungicida sobre ela, né? E a gente tem crescido muito as sementes com o TSI. Então, o produtor, mesmo que ele tenha uma doença de solo, o fungicida segura a doença. Digamos assim, que você já vende uma semente vacinada, tá? Né, trazendo aí para a nossa situação mais comum, você já vende a semente com a vacina. Então, é mais ou menos isso. Então, esse é o TSI. A gente também tem expandido aí em TSI completo, que a gente tem trago aí mais moléculas, tá? Cobalto, molibdênio, enraizador, pós-secante. Então, a gente tem o TSI e o TSI completo. Mas, basicamente, é isso. O TSI, ele é algo que a gente aplica na semente, uma fina camada de produtos e moléculas que a gente aplica na semente, e a biotecnologia é uma patente que a gente licencia, tá? Então, se a gente... Imagine que a gente
para facilitar o entendimento, que a gente vendesse um celular, a biotecnologia ela seria o software que o celular está rodando. Tá? Então, basicamente esse é o software que está dentro da tecnologia, da semente é a biotecnologia, e o TFCI é um produto que a gente aplica na semente. Então, isso é muito importante para entender o nosso crescimento. Passando para o slide de número 6. Nesse slide fica evidente o que eu falei anteriormente sobre o TFCI e a biotecnologia, que é o avanço aí da tecnologia no mercado de sementes. E o que pode ser percebido? Que se você olhar lá atrás, em 2006, tá, a semente ela era muito pouco representativa no custo da lavoura. Tá? Em 2006, apenas 4% do custo da lavoura era semente, e agora em 2021, 17% do custo da lavoura é o custo das sementes. A gente teve uma leve queda por causa da alta aí dos fertilizantes que ganharam espaço. Mas, como tendência, o que é que você percebe, principalmente a partir de 2013, tá? E aqui são dados da FNP para a Praça de Rio Verde, no Goiás, tá? Mas a partir de 2013, que foi o lançamento das biotecnologias, vocês podem perceber que a semente ela sobe rapidamente de preço. Então a semente ela vem ficando mais cara porque ela começa a incorporar biotecnologias, tá? E aí, a partir de 2015, 2016, é lançado também o TSI, e o TSI tem crescido muito nos últimos anos. Então, o que acontece? Antes, você tinha uma semente que ela era algo mais barato, ela não tinha tecnologia, e agora vários eventos tecnológicos estão vindo para a semente. O que quer dizer? Ela é mais cara, e ela é mais cara percentualmente. Em compensação, o produtor utiliza menos químicos na sua lavoura. Ele faz menos aplicações de produtos na sua lavoura. Então, se você olhar o custo de químicos em percentual, eles têm diminuído nos últimos anos, o custo de aplicações nas lavouras, e você vê o custo da semente ganhando essas biotecnologias e crescendo na lavoura. O mesmo tem ocorrido com o TSI, tá? E tem uma tendência muito forte aos próprios fertilizantes também estarem sendo incluídos ao longo dos anos, tá? No próprio TSI, você vender aí TSI também com bactérias e moléculas que desprendem mais fertilizantes do solo, seria o que vem por aí. E novas biotecnologias também serão lançadas, tá? Que elas vão cobrir mais pragas, assim como as biotecnologias que estão sendo lançadas aí nesse ano, né, que nós já estamos trabalhando com elas e vamos vender aí para o ano de 22, tá? Que já cobrem 3 lagartas a mais. Tá? Então você tem um aumento da cobertura de pragas das biotecnologias que vão fazer com que a gente acredite, tá, que esse gráfico ele continua nessa tendência de cada vez mais você ter uma semente mais apta, mais pronta para o plantio. Passando agora para o slide número 7. E no slide número 7 eu quero falar um pouco sobre a Boa Safra, tá? Na tabela, a primeira informação é sobre a área plantada no Brasil. Em 2020, segundo números de dezembro da Conab, o Brasil plantou em 2020 38,9 milhões de hectares, e em 2021 o Brasil plantou 40,3 milhões de hectares. Tá? Isso são hectares de soja. Então, o Brasil cresceu 3,6% na área plantada em soja. E quando a gente analisa os números da companhia, tá? Aí é venda de sementes em 1.000 bags, tá? Então, em 2020, nós vendemos 92 mil big bags de sementes, e em 2021, 104 mil bags de sementes.
com um aumento aí de 13%. Então, enquanto a área plantada de soja cresceu 3%, nós aumentamos aí a nossa venda em 13%, basicamente 10 pontos percentuais a mais do que a área plantada. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é mais na venda de biotecnologia, tá? Então, como eu comentei anteriormente, é um número muito importante. O que tem ocorrido? A Boa Safra tem vendido uma semente mais cara, a Boa Safra tem vendido uma semente com mais tecnologia, tanto na forma de biotecnologia quanto TSI. Tá? Então, o que essa planilha nos mostra? Que nós vendemos em 2020 92 mil big bags de sementes. Desses 92 mil, 62 mil foram com biotecnologia. E no ano de 2021, nós vendemos 104 mil bags de sementes. Dos 104, 84 foram com biotecnologia. Então, a gente teve um aumento aí de 35% na venda de biotecnologia, um forte aumento. Tá? Um pouco para falar para vocês, a semente hoje, a semente comum, tá? Sem a biotecnologia, no ano agora, no ano de 22, tá? Nós estamos falando aí de uma semente num preço de mais ou menos R$5.000, enquanto que uma semente com biotecnologia está na casa de R$8.000 a R$9.000. Nós temos, inclusive, materiais, tá, com lançamentos das biotecnologias novas, que eles estão chegando aí a quase R$10.000 o preço de venda do material por bag, tá? Um bag com biotecnologia. E quando a gente vende com o TSI, ele aumenta mais, tá? Hoje o TSI dá quase R$2.000 a mais, tá? Então, uma semente com biotecnologia e TSI, né? Se for a semente, os novos materiais de 10 mil, eles chegam aí a quase R$12.000 por bag, tá? E um material das tecnologias mais antigas em torno de R$8.000, mais 2.000, 1.500 a R$2.000, então ele vai estar a 9.500, R$10.000 por bag. Então é isso que adiciona o TSI. E aqui fica bem claro, nós vendemos em 2020 12 mil bags com o TSI, então vendemos 92 no total, 62 com biotecnologia, 12 mil com TSI. E esse ano a gente vendeu 104, tá, de semente total, 84 com biotecnologia e 21 com TSI. Tá? Tem um forte crescimento, tá, de 75% na venda com TSI. E tem muito espaço aí para crescer. Percentualmente a gente vem crescendo muito forte no TSI. Isso impulsiona bastante o faturamento, tá? Nós tivemos também um componente de grão aqui, né? É claro que além de a gente estar vendendo produtos com mais biotecnologia, com mais TSI, também nós tivemos um aumento do preço da soja e de volume de grãos, tá? Mas o faturamento ele foi de 578 milhões para 1 bilhão e 44 milhões, aumentamos aí 77% no faturamento. O lucro líquido também saltou de 70 milhões para 127 milhões de reais, um crescimento de 81%. Eu faço um destaque aqui, que nós tivemos uma parte aqui que é não recorrente, tá? De mais ou menos uns 10 milhões, que são custos do IPO, e que esses custos eles acabam sendo não dedutíveis do imposto de renda, então contribuem aqui para um crescimento um pouquinho maior aqui no nosso lucro. Tá? E o market share da companhia saiu de 5,7% para 6,1%. Passando para o slide de número 8, nós sempre comentamos sobre esse slide, ele é muito importante, porque ele mostra um pouco o ciclo de produção da semente de soja e fala aí bastante do nosso desempenho operacional. O que acontece? Normalmente, no primeiro trimestre, nós temos aí a colheita da soja,
No segundo trimestre, a gente tem o beneficiamento e o armazenamento da nossa semente. No terceiro tri, nós temos a parte de logística para os CDs e início realmente do faturamento, tá? E no quarto tri a gente encerra aí o plantio, que é o trimestre que a gente está entregando agora. Passando para o slide de número 9, continuando sobre o desempenho operacional e a sazonalidade da nossa operação, né? Como falado, e o investidor deve ter percebido, o primeiro e o segundo trimestre são trimestres mais fracos de receita para a companhia, tá? Enquanto que o terceiro e o quarto tri são os trimestres mais fortes, tanto em receita quanto em EBITDA, quanto em lucro para a companhia, tá? Basicamente por quê? No primeiro trimestre a gente inicia a colheita, a gente tem uma despesa elevada, é o trimestre que a gente produz a semente. No segundo trimestre a gente armazena essa semente, e no terceiro trimestre é quando a gente começa a faturar a semente, então tem um forte faturamento. Esse ano as chuvas até iniciaram um pouco mais cedo, então o terceiro trimestre até veio mais forte que o quarto tri, geralmente eles são até um pouco mais semelhantes, mas nesse ano a gente acabou faturando em 21, faturando mais cedo, um pouco mais cedo, teve uma antecipação. E no quarto tri, que é o trimestre que termina, a gente termina o plantio, termina os embarques, é um período também de forte faturamento e resultado, e vocês vão ver aí que é a menor posição de estoque do ano e a maior posição de caixa da companhia. Passando para o slide de número 10, tá? O slide número 10, conforme foi comentado antes, tá? Naquela tabela, vocês vão ver que a gente teve um crescimento de volume, tá? De 20 para 21, de 92 para 104 mil bags, tá? Cada bag desse é mais ou menos 5 milhões de sementes, tá? Ele tem contado 5 milhões de sementes e ele equivale a mais ou menos 25 sacos de 40 quilos, tá? E nós também crescemos aí a venda de biotecnologia de 62 mil bags para 84 mil bags, e também em TSI nós crescemos aí de 12 mil bags de venda de sementes com TSI para 21 mil bags de venda de sementes TSI. Tem um baita potencial de crescimento aí, tanto na biotecnologia quanto principalmente no TSI, tá? Passando para o slide de número 11, esse slide a gente sempre gosta de mostrar ele. Ele é um dos slides que eu considero um dos mais importantes da companhia. É óbvio que ele é mais importante no primeiro e no segundo trimestre, mas ele é bom ser passado e ele mostra a nossa carteira de pedidos de sementes e a receita líquida total, tá? Então, quando você está ali na parte de cima, né, que é a carteira de pedidos de semente, você tem só os números do que é semente de soja que tem em pedido. E quando você está lá embaixo, você tem a receita líquida total, tá? Aqui é tudo. Ele é não só semente, mas também tem grãos, TSI, biotecnologia. Então, já falando aqui de 2021, se vocês olharem no primeiro trimestre de 21, nós tínhamos 467 milhões de reais em carteiras de pedido. Então, a gente tinha vendido 467 milhões em sementes, né? Tínhamos aí esses pedidos em carteira, uma grande parte deles já em contratos, mas eles eram pedidos, não tinha faturamento. E nós tivemos aí um pequeno faturamento no primeiro tri de 2021 de 13 milhões, tá? Esse faturamento, basicamente grão, um pouquinho de semente de milho, um pouquinho de semente de feijão, tá? Então, a gente tinha muito pedido em carteira, tá? E pouco faturamento. Do primeiro tri para o segundo trimestre,
Os pedidos em carteira, linha de cima, eles subiram em 79 milhões. Então, a gente foi para 546 milhões de pedidos em carteira, tá? E o nosso faturamento veio crescendo, tá, para 41 milhões, mas aqui continua grão, descarte de matéria-prima, descarte de semente que não deu certo. Então, basicamente é um faturamento que não é da operação principal, tá? Um pouco de milho, um pouco de feijão, de semente de milho e semente de feijão, mas não é nada do principal. E aí nós viemos para o terceiro trimestre de 21. No terceiro trimestre, a gente aí sim começou a faturar sementes, tá? Continua faturando os outros produtos, entra um faturamento também do TSI, então a gente continua faturando grão, né? Todos os produtos da companhia. Então a gente fatura aí, os pedidos em carteira caem em 339 milhões, tá? Alguns pedidos novos entram, tá? Mas são vendidos na hora, mas quer dizer, aqui você tem o net líquido de queda de 339 milhões, tá? Que foi a queda, a gente saiu de 546 para 207, caímos o volume de em carteira, mas faturamos aí um faturamento total de todos os produtos, 586 milhões no terceiro tri. E agora, no quarto tri, né, a gente zera os pedidos em carteira, porque esses 207 milhões em carteira, eles foram faturados, tá? Mais um pouco de semente foi faturada também com pedidos que foi feito dentro do quarto trimestre, mas também a gente tem um pouco de faturamento do descarte de semente, temos um pouco de faturamento de TSI e temos aí um pouco de faturamento de sobras, enfim. Então, nós faturamos aí, usamos os 207 milhões de pedidos em sementes, faturamos 403 milhões no total. Mas eu sempre acho muito importante olhar os pedidos em carteira. Agora, no próximo release, vocês vão ver quantos os pedidos em carteira que a gente tem. Quer dizer, apesar de sempre a gente ter um faturamento baixo no primeiro e no segundo tri, os pedidos em carteira mostram muito bem como anda a venda de sementes de soja trimestre a trimestre. Eu gostaria de passar para o slide de número 12 e eu gostaria de convidar o nosso CFO, Felipe Marques, para apresentar os números financeiros da companhia. Bom dia, Felipe. Obrigado, Marino. Bom dia a todos. Aqui é o Felipe Marques, CFO da companhia. O Marino já antecipou aqui nos principais destaques aqui da nossa receita. Vou estar aprofundando aqui um pouco mais no detalhe com vocês dos números aqui da nossa receita líquida, né? Nesse slide 12, a gente vê a nossa receita operacional líquida batendo recorde, né? 1,044 bi de reais, superando a marca de 1 bi. Principal fonte, né, de crescimento da nossa receita é devido ao aumento de volume, conforme o Marino citou, o aumento de biotecnologia e o aumento também da questão do TSI, que é um componente importante da nossa receita e que justifica grande parte desse aumento dos 78% versus ao ano de 2020, além, né, da subida do preço dos grãos. No slide 13, a gente olha aqui os nossos COGS, né, os nossos custos de produtos vendidos da companhia. A gente atinge aí 874 milhões de reais, um aumento aí de 87% versus 2020. Esse aumento se justifica, né, pelo custo da matéria-prima, pelos royalties e pelas moléculas que a gente usa no TSI. Então, esse também a gente teve aumentos aí expressivos que acompanharam aí o nosso faturamento da empresa, que também cresceu. No slide 14, a gente olha aqui, né, o nosso EBITDA, também recorde na nossa história, praticamente 145 milhões de reais, um crescimento aí de 38% versus 2020, de 105 milhões.
E aqui vale a pena destacar do EBITDA a questão do aumento das nossas despesas, né, do SG&A da companhia, que um aumento devido à nossa nova estrutura corporativa, estrutura de governança pós-IPO que a gente implementou, através também, né, trazendo novas pessoas para a equipe, e que a gente possa agora, né, estar com uma estrutura pronta para a gente conseguir fazer o crescimento dos nossos próximos anos como empresa. Tá? No slide 15, a gente entra no resultado líquido nosso, também um recorde, atingindo praticamente 128 milhões de reais, um crescimento de 82% versus 2020. Ressalto aqui um fato não recorrente, que é a questão dos gastos do IPO, que reduz a nossa base tributável do IR. Então, a gente pagou aí de IR aí aproximadamente 8 milhões de reais. Então, teve esse efeito recorrente aí que realmente a gente conseguiu ter uma alíquota efetiva menor do que o usual dos nossos outros anos. No slide 16, a gente reforça aqui a questão da sazonalidade, né? Então, a gente é bem sazonal, o terceiro e quarto tri são realmente quando a gente gera resultado, quando a gente realmente faz a venda de semente. E quando a gente olha aqui o terceiro e o quarto tri, a gente teve ainda uma sazonalidade mais específica esse ano, que foi a antecipação das chuvas, e, consequentemente, a gente começou a faturar mais semente, faturamos mais semente no terceiro tri, relativamente do que foi em 2020. Né? Então, por isso que a gente vê, eventualmente, um EBITDA menor no quarto tri de 2021, justamente porque tem uma composição maior de venda de grãos, de sobra de grãos, porque a maior parte das vendas de semente ocorreram no terceiro tri de 2021. Então, por isso que a gente reforça aqui, agora, né, que a gente está fechando o relatório anual, que vocês consigam ver nosso resultado dos últimos 12 meses de um ano fechado, e que realmente a gente consiga ter e comparar, né, os anos fechados de 2021 versus o ano de 2020. Quando a gente não tem um ano fechado, a gente olha os 12 meses e aí a gente faz os eventuais disclaimers do que eventualmente se teve algum tipo de sazonalidade mais específica versus aos outros 12 meses anteriores, para que sejam comparável para todos. No slide 17, a gente mostra aqui o nosso CAPEX do ano, né? Então, grande parte do nosso CAPEX foram nas unidades de cabeceiras, Buritis e Jaborandi. Cabeceiras e Buritis hoje são os brownfields, onde a gente fez expansões, e Jaborandi, que é o nosso greenfield. Então, toda a alocação de capital está aqui. A gente começa fazendo os investimentos com caixa próprio, e aí, ao longo do processo, que a gente busca os financiamentos de longo prazo que estão disponíveis no nosso setor, e a gente faz depois o reembolso desses valores adiantados, para que a gente possa realmente estar garantido a entrega das obras no momento certo. No slide 18, a gente mostra a questão do nosso caixa, né? Então, temos um caixa aí de 284 milhões de reais, uma dívida bruta aí de 147, então temos uma dívida líquida negativa de 137 milhões, então muito conforto, um balanço bem robusto para suportar a Boa Safra no nosso crescimento que a gente vem trabalhando para continuar sendo executado ao longo dos próximos anos. No slide 19, eu vou passar aqui para o Marino, para que ele possa estar comentando aqui para vocês, no detalhe, a evolução da nossa unidade de Jaborandi. Marino, por favor. Obrigado, Felipe. Continuando com o slide de número 19, falando rapidamente das construções e expansões da companhia. Eu gostaria de fazer um destaque aí para a unidade de Jaborandi. Tá? Nós concluímos as obras, tá, e as expansões da unidade de cabeceiras
em Goiás e Buritis, em Minas Gerais. Tá? Todas as obras iniciadas aí no ano de 2021 e estamos aí concluindo as obras a obra de Jaborandi, tá? A unidade da Bahia, que foi iniciada em 21 e que está próxima, grande parte dela aí próxima a 90%, inclusive no último dia 27, nós começamos a testar já o equipamento da UBS e ela já está em teste final, já recebeu primeira carga de sementes de soja a nível de teste já na unidade, então ela já está entrando em produção. A obra toda, ela deve demorar alguns meses para ficar pronta, mas uma parte, a metade da fábrica deve estar entrando em produção, tá, nas próximas semanas e já vai operar no ano de 2022. Passando para o slide de número 20, eu gostaria de reforçar o nosso compromisso com a agenda ambiental, social e de governança. Tá? Na parte ambiental, nós temos continuado trabalhando muito forte com o selo verde. Tivemos também uma autossuficiência energética no ano de 2021 na nossa principal planta, tá? Que é a planta de Cabeceiras. Hoje, mais de 90% da unidade já é abastecida por uma usina fotovoltaica, tá? Então, a energia solar que abastece a planta tá aí na foto. Na parte social, gostaria de destacar o aumento do nosso número de colaboradores, um forte aumento aí da presença feminina na companhia, tá? Então, a gente tem crescido aí com muita força o número de mulheres na empresa. Hoje a companhia já tem 63 colaboradoras e hoje a nossa meta tá trazer mais diversidade para a companhia e uma presença mais forte da mulher no agronegócio. Falando sobre governança, nós temos aí um destaque, além de uma presidente do conselho mulher, nós temos aí uma administração com 80% dos membros aí sendo conselheiros independentes. Obrigada, Marino e Felipe. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas aqui mesmo, através do chat da plataforma. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, a primeira pergunta vem de Vitor Poli, da Levante Corp. Bom dia. Poderiam comentar sobre o cenário para 2022 e o nível de margens esperadas pela companhia? Obrigado. Bom dia, Vitor. Bom, falando um pouco sobre a margem da companhia, a nossa companhia, a gente está focado em um grande crescimento, tá? Então, a nossa ideia é continuar crescendo com muita força, né? Nós estamos fazendo aí investimentos e temos aí percebido que o mercado nos demonstra um baita potencial de crescimento orgânico, né? Bem agressivo, que é o que a gente prometeu na época do IPO e a gente estamos bem confiantes na nossa capacidade de entregar um crescimento bem agressivo nos próximos anos, tendo em vista os investimentos e até o andamento bem satisfatório que a gente tem tido com as nossas obras. De fato, a gente teve uma redução de margem percentual com relação a 20 para 21, mas a gente acredita que, dentro da nossa estratégia, a margem que tivemos em 21 é uma margem estratégica para a companhia. Por quê? E é o nosso target, tá? Porque é uma margem que ela dá resultado, ela dá um resultado bom, dá um ROI bom e também permite a gente manter um forte crescimento
que é o nosso objetivo, né, manter crescendo da maneira que a gente vem crescendo nos últimos anos. Vamos para a segunda pergunta, então, que vem do Daniel Sasson. Vocês podem dar um pouco mais de detalhes nos dados da receita líquida? Queria entender como os preços das sementes se comportam e ter uma ideia do volume de grãos no trimestre. E a segunda pergunta é sobre a alocação de capital. Temos aqui o plano de expansão para 170 mil Big Bags em 2022, mas olhando para frente e com a empresa estando numa posição confortável de balanço, o próximo passo de crescimento acelerado é uma expansão orgânica ou M&As? Obrigada. Bom, vamos lá. É sempre importante a gente olhar o nosso número anual, tá? Porque o que ocorreu no terceiro e no quarto trimestre do ano passado? Por conta da chuva, né? Então a gente teve uma antecipação de chuva no Brasil, a gente teve um maior faturamento do que a gente esperava no terceiro trimestre, né? Então antecipou o embarque das sementes, também estava tendo um pouco de pressão do movimento do 7 de setembro na época, e estava falando que ia ter uma greve dos caminhoneiros e que o pessoal ia parar. Então, muitos produtores se anteciparam também e pediram para embarcar a semente um pouco mais cedo. Então, teve a chuva, teve um pouco desse movimento de 7 de setembro, e acabou que a gente acabou faturando mais sementes no terceiro trimestre, o que a gente acabou faturando o produto com maior valor agregado. Agora, no quarto TRI, a gente também teve sementes para faturar, principalmente as sementes que são vendidas para o norte, tá? Do Brasil, que planta mais tarde, mas também a gente teve grãos, o descarte de grãos, né? Um pouco de matéria-prima que os produtores deixaram nos nossos armazéns, e é claro que toda essa venda de grão ela é com uma margem mais baixa. Então, é muito importante que sempre se olhe aí a margem do ano, tá? Mas o que a gente acredita que a margem ela deve se manter, tá, nos níveis de 2021. Quanto à segunda pergunta, sobre o plano de expansão para 170 mil bags em 22, a verdade é que a gente já vai ter, as obras estão indo muito bem, a gente já vai ter essa capacidade de 170 mil bags nessa safra, tá? Lembrando que é uma capacidade, ou seja, uma capacidade máxima, a gente espera um número de vendas entre 10 a 15% inferior à capacidade máxima, tá? Dos 170 mil bags, é o nosso histórico. E sobre o nosso plano de expansão, a gente sim tem previsto um crescimento bem acelerado. Nós vamos estar anunciando também mais obras, tá, nos próximos meses. Nós já anunciamos aí obras para o ano que vem. Provavelmente vão ficar algumas prontas, inclusive esse ano, mas uma expansão em Sorriso e uma expansão em Balsas, no Maranhão, que vão dar ainda mais volume para a companhia em 2023, tá? A próxima pergunta vem do Carlos Herrera. Poderiam comentar um pouco sobre o aumento de custos nesse último trimestre? Para 2022, as margens deverão continuar pressionadas ou devem retornar ao que eram em 2020? Sobre o aumento de capacidade, o crescimento para 170 mil Big Bags até o final de 2022 já começa a impactar os resultados da safra 22-23 ou somente 23-24? E a terceira pergunta, com esse aumento nos custos, como vocês estão vendo a vontade dos clientes de continuar investindo em tecnologia? Vocês estimam que quantos percentuais das sementes sejam vendidas com TSI? Bom, Carlos, falando um pouco sobre os custos, de fato a gente teve um aumento nos custos,
basicamente alguns custos do próprio IPO, né? Você tem um custo administrativo um pouco mais caro. A gente também teve os custos da própria commodity que subiram, tá? Mas, de fato, como até já tinha colocado, a gente acredita que para 22 o nosso target, tá, é em cima dos números de 21. A gente acha que os números de 21 são bem saudáveis para a companhia e para o nível forte de crescimento que a gente quer ter, tá? Hoje, a prioridade da companhia é ser saudável, é gerar caixa, é ter um ROI elevado, mas também é ganhar market share, tá? Então, a gente, em todos os nossos modelos, quando a gente discute entre crescer menos com uma margem mais alta ou aproveitar esse bom momento que a gente tem de ser uma empresa bem capitalizada frente aos nossos pares, a gente acredita que ganhar market share é sempre a melhor estratégia e é o foco da companhia até 2026 no nosso robusto plano de crescimento, tá? Bom, a segunda pergunta é sobre a capacidade, tá? De fato, 170 mil bags, como eu falei, é a nossa capacidade. A venda a gente projeta em torno de 10 a 15% abaixo disso, tá? O volume efetivo mesmo de produção. Mas as obras já estão prontas, tá? Nós entregamos tanto a ampliação de cabeceiras quanto a ampliação de buritis, elas já estão rodando. Jaborandi, nós começamos a fazer testes na linha, tá? Já foi feito no último dia 27, foram feitos testes, estão sendo feitos testes todos os dias, desde a última segunda-feira, e a previsão é já no início do mês que vem a planta está rodando. Então, ela vai entrar em operação esse ano, nós vamos estar com as 3 plantas, com os 3 investimentos rodando, e esses investimentos vão dar aí essa capacidade de 170 mil bags e já devem sim impactar o resultado desse ano. Então, esse ano a gente já deve vir com esse crescimento de capacidade. E a sua última pergunta foi no aumento dos custos e investimento em tecnologia, né, e sobre as vendas com TSI. Sobre o aumento dos custos, a gente tem visto, inclusive, uma oportunidade. Tá? Então, a gente já começaram a chegar pedidos, né, para o ano de 22, e a gente está bem confiante com os pedidos. De fato, para o produtor, você teve um aumento forte dos custos, mas o que o produtor tem feito? Ele sabe que a safra vai ser cara, então ele tem optado por uma semente de alta qualidade, para que ele não tenha riscos, né? Então, já que ele vai ter um custo tão caro com insumos, com químicos, ele quer trazer uma semente de alta qualidade para diminuir o custo dele, e a gente tem percebido isso na nossa demanda, tá? Sobre o TSI, a gente acredita que é uma baita oportunidade. Quando você olha os Estados Unidos, quase 90% das vendas são feitas com TSI. Hoje a gente ainda está num nível de apenas 20%, 21%, mas a gente tem um crescimento forte frente ao ano passado, que a gente vendeu em torno de 13%, o ano anterior era 10%, 9%, 10%, então a gente vê uma tendência muito forte e a gente acredita que essa tendência de crescimento acelerado do TSI continua e a gente tem projetado manter essa trajetória de crescimento. Obrigada, Marino. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Reis. Gostaria de compreender o motivo da diferença entre o EBITDA e a geração de caixa operacional da companhia. Apesar do crescimento dos lucros, a Boa Safra teve uma geração de caixa operacional mais baixa esse ano. Obrigado. Ricardo, obrigado pela pergunta. E aqui eu já vou estar endereçando algumas outras perguntas nesse sentido aqui, que foram encaminhadas para a gente, né?
Dado a nossa operação do IPO, a gente ficou numa situação de caixa bem confortável para a companhia e que a gente aproveitou essa oportunidade com o nosso maior caixa de estar efetuando eventualmente algumas postergações, né, tanto de venda de semente, da gente eventualmente conseguir capturar melhores preços, né, e são prazos curtos para ser pago em março e abril aqui de 2022, e a gente conseguir capturar mais margem aliado ao nosso plano de crescimento. Complementarmente, a gente também, por toda a questão aí da pandemia, e até agora, né, a questão aí da guerra, a cadeia de suprimentos sempre foi uma preocupação para a gente, né? Então, sempre que a gente teve condições aí de fazer antecipações de compra de alguns insumos que são importantes para a gente, para estar garantindo volume e garantindo preço também, a gente se utilizou desse caixa que a gente teve da companhia para estar aproveitando essas oportunidades ao longo aqui até o final do ano de dezembro. Então, é algo pontual e que a gente otimizou ao invés de estar fazendo aplicações aqui em CDI da nossa operação. E aí reforço aqui o que o Marino já apontou para vocês, como a gente tem essa sazonalidade da gente sempre estar olhando aí no ano, né? E como a gente tem a oportunidade agora de ter o ano fechado, que aí realmente consegue estar refletindo a nossa situação de caixa e também a questão de capital de giro, mas ressaltando que nesse ano ela foi mais pontual, dado o nosso alto nível de liquidez que a gente estava no nosso balanço. Obrigada, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Vitor Poli. Ele quer entender que em 2020 a carteira do ano foi maior que a carteira de pedidos, enquanto que em 2021 o faturamento foi menor que a carteira. Ele quer saber se houve cancelamento de pedido ou algum outro motivo. Alô, Vitor, obrigado pela pergunta. Aqui um ponto importante para a gente estar levantando é a questão da carteira de pedidos, né? A carteira de pedidos ela acaba sendo uma ideia do nosso nível de receita que a gente vai estar tendo para os trimestres subsequentes dentro do ano. Mas a gente não tem somente carteira de pedido de semente. Então, a gente tem novos pedidos que são feitos e também tem as nossas receitas de grãos. Então, ele é parte do componente da nossa receita como um todo. Então, por isso que você não é que ele reduz. Então, a gente só vê ao final do trimestre qual é a nova carteira de pedidos que a gente tem, que potencialmente vai ser faturado, no caso do terceiro TRI, que vai ser faturado dentro do quarto TRI da companhia. E semente de soja, reforçando que a carteira de pedido ali é somente de semente de soja e não tem nada com relação a grãos. Obrigada, Felipe. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Tavares. Ele quer saber como é feito o hedge das sementes, né? Como se proteger da variação do preço. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta aqui ela é super quente, né? Porque a gente aprovou a nossa nova política de hedge aqui dentro do conselho da companhia. E a questão do nosso hedge, a gente tem uma visão aqui de nos protegermos das oscilações de mercado e garantir a margem intrínseca do nosso negócio, né? Então, ela nem sempre está casada. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente ainda não divulgou a nossa carteira de pedidos desse ano de 2022. A gente vai estar divulgando aí o resultado do primeiro TRI desse ano. Mas à medida que a gente faz, por exemplo, uma venda de semente de soja, a gente entende que a gente está numa posição short de soja, né? Então, que a gente tem uma posição aí vendida tanto de Chicago
quanto de dólar ao final do dia. E se a gente ainda não fez a compra dessa matéria-prima, a gente tem que, pela nossa política de hedge, usar os instrumentos derivativos, que seria basicamente comprar dólar e comprar Chicago para estar protegendo o custo que a matéria-prima que a gente está estimando, dado nessa venda que a gente realizou. Então, vai ter realmente um descasamento trimestre a trimestre, porque o nosso resultado de semente ele só passa no nosso balanço quando a gente realmente só faz a entrega, não quando a gente celebra o contrato, então, e que ele acaba sendo concentrado no terceiro e no quarto tri do ano. Mas vocês vão estar conseguindo ver esses resultados de derivativos, positivos ou negativos, que a gente está, sim, dada a nossa política de hedge, protegendo a margem. Quando você vê o ano completo, você realmente vai estar conseguindo ver que vai estar batendo, tanto do ponto de vista de receita, quanto esses resultados financeiros de commodities que vão estar neutralizando o outro para a gente estar garantindo a nossa margem intrínseca da nossa operação e a gente não ter posições direcionais significativas no nosso balanço, que não é o nosso business. Obrigada, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Tiago Lourenço. Devido às chuvas no final do ano passado, houve algum prejuízo na qualidade das sementes que estão sendo colhidas atualmente? Como vocês analisam essa questão dos insumos fertilizantes para a utilização da safra de soja 22-23? E se a gente pode ter alguma redução de área plantada da soja devido à falta de insumos? Tiago, obrigado pela pergunta. Bom, sobre as chuvas, realmente a gente teve uma falta de chuvas no sul do Brasil, tá? A gente ainda não atua no sul, então essa seca não nos afetou, mas a gente teve sim um excesso de chuva na nossa região, tá? Entretanto, há pouco mais de 30 dias atrás, as chuvas normalizaram, tá? Então, apesar de a gente ter um excesso de chuva no começo, até janeiro, depois de janeiro as chuvas se normalizaram e as informações que a gente tem, é óbvio que a gente ainda está em um processo de colheita, a gente está numa época, inclusive, muito forte de colheita, mas até o momento, o que o laboratório tem me informado é que a qualidade da semente está muito boa. Tá? Eu tenho conversado com muitos produtores que têm nos perguntado e clientes, mas a gente está muito animado porque a qualidade até o momento está muito boa, inclusive até o momento o que o laboratório nos passa é que tudo indica que até o momento está até melhor que o ano passado. Então a gente está muito tranquilo e as chuvas que poderiam ter atrapalhado de fato acabaram não comprometendo porque voltaram à normalidade a partir de janeiro, tá? Bom, a questão de insumos e fertilizantes, de fato é algo que preocupa, tá? E afeta mais a nível de produtor rural, tá? Então, assim, o produtor, ele está nesse ano com a melhor margem histórica, tá? Que o produtor já teve. Então, ele é um ano que a grande maioria dos produtores compraram tanto os defensivos quanto os fertilizantes em um momento mais barato, lá por agosto do ano passado, plantaram em setembro, né, e estão colhendo aí num preço, historicamente tem pouco volume travado, então eles estão colhendo em um momento que tem uma boa oportunidade de preço de venda. Então, a margem histórica está muito boa, percentualmente acima da média. Para o ano que vem, não, tá? Já muda bastante. Por causa da alta dos insumos, o que as consultorias têm nos passado é que a margem do produtor rural ela volta para a média. Tá? O preço ainda está aquecido, o preço de venda, mas os insumos subiram muito, então o produtor volta para a média. O que a gente tem percebido? Tá? Que isso não tem afetado a determinação do produtor em comprar uma semente de qualidade, a gente está bem otimista, muito otimista mesmo, com as vendas para o ano de 22. Tá?
para a companhia, a gente está enxergando, inclusive, até como uma oportunidade, porque esses aumentos do custo têm nos demonstrado que o produtor ele acaba ficando ainda mais disposto a, já que ele está gastando muito com os insumos, ele gastar com uma semente de qualidade, que é a semente que a gente vende com uma qualidade aí acima a média de mercado. E sobre a redução da área plantada por falta de insumos, até o momento não é informação que a gente tem, tá? A gente acredita que a área plantada do Brasil ela continua em crescimento, tá? Na base aí de 2 a 3%. A gente tem acompanhado no campo, eu tenho visto, eu rodo bastante, tenho visto muita conversão de pastagem para plantio. Então a gente acredita que esse movimento ele se mantém. O Brasil hoje aí tem uma grande quantidade de áreas de pastagens capazes de ser convertidas e a gente acredita num crescimento duradouro, tá? Tudo mais constante. Você hoje não tem muitos países capazes de aumentar a sua área de produção. Você tem os Estados Unidos está bastante tomado, a Europa está bastante tomado, o principal produtor europeu, que é a Ucrânia, também está com alguns problemas, e então eu imagino que essa alta de demanda por alimentos ela vai acabar sendo suprida pelo Brasil nos próximos anos, tá? Então, eu continuo bem otimista com o aumento de área, não só para 23, mas para os próximos anos também. Obrigada, Marino. Nossa próxima pergunta vem do Vitor Blasques. Ele pede para que a gente comente um pouco sobre a dinâmica de capital de giro, né, que há uma necessidade de capital mais alta no final do ano, e isso parece prejudicar um pouco a foto do balanço, né? Está perguntando se o ideal seria olhar o resultado do ano, safra, ou se a gente tem algum efeito, algum impacto nesse número com antecipação da compra de grãos. Bom, obrigado, Vitor, pela pergunta. Realmente, reforçando aqui, a gente olhar o ano fechado do ano e que realmente nesse quarto tri a gente teve uma pontualidade da questão aqui da gente aproveitar essas oportunidades de mercado dada a alta liquidez da companhia para a gente conseguir garantir custo, insumos, né, num preço competitivo e sua quantidade, e também da gente conseguir dar algum prazo curto de safra ou para produtores ou para as vendas de sementes, para a gente estar recebendo aqui dentro do primeiro e do segundo tri do ano. Obrigada, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Fonseca. Ele pede para que a gente traga mais cor no crescimento do D&A no ano contra ano e qual nível podemos esperar para esse ano, em 22. Obrigado pela pergunta. Acho que esse é um ponto importante. Acho que a companhia ela passou por uma mudança grande de 2020 para 2021, né? Sendo uma empresa agora de capital aberto. Então, toda a nossa estrutura de governança corporativa ela foi implementada ao longo de 2021 e toda a estrutura de pessoas, de sistemas, dado nosso plano de crescimento que foi colocado dentro do IPO. Então, essa estrutura realmente ela foi colocada em place em 2021 e você vê realmente uma mudança grande em relação a 2022. A nossa visão aqui é que a nossa estrutura aqui de D&A da companhia, ela é uma estrutura que já está bem próxima da nossa necessidade, sendo mais marginal eventuais aumentos para o nosso plano de crescimento que foi colocado desde o IPO da empresa. Obrigada, Felipe. Nossa próxima pergunta vem do Eduardo Felipe. Com os CDs de Sorriso e Balsas, para quanto iria a capacidade da empresa em 23? E qual a estimativa de capacidade após o plano de expansão até 2026? Bom,
A gente ainda não divulgou, tá, esse número, então eu não posso falar ainda em 23, mas o plano de 26, né, que é uma meta de longo prazo da companhia, a gente inclusive falou no IPO, o nosso objetivo seria chegar aí a 9 milhões de sacas de 40 quilos, que seria o equivalente a 360 mil Big Bags até 2026. Esse é o nosso planejamento estratégico de longo prazo, é onde a gente quer chegar, né? Mas o nosso objetivo é continuar com esse crescimento robusto, tanto em 22 quanto em 23. Ok, obrigada, Marino. Pessoal, obrigada a todos. A gente teve bastante pergunta dessa vez e a gente permanece à disposição através do e-mail de RI para endereçar as eventuais dúvidas que a gente não teve tempo hábil de responder aqui no call. O e-mail é o ri@boasafrasementes.com.br. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Marino para suas considerações finais. Marino, pode prosseguir, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Ellen, ao Felipe, a todo o time da Boa Safra pela participação e pelos resultados, e agradecer de maneira especial a todos os investidores, todos aí os nossos sócios que estão participando do nosso release. Muito obrigado. Obrigada a todos. A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 21 da Boa Safra Sementes está encerrada. Por favor, podem desconectar.